A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 20, versículo de número 19 ao versículo de número 31, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos quase concluindo a palavra do Senhor neste livro, graças a Deus, que o Senhor possa nos dar entendimento, sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Assim diz o texto sagrado: Jesus aparece aos 11, a incredulidade de Tomé. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio a Jesus. Disseram-lhe, pois, os discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Amém? A palavra do Senhor, amados, ela vem nos trazer a mensagem de que os discípulos estavam ainda perplexos e aparentemente tinham se reunido naquela noite, atrás de portas cerradas. Provavelmente estavam discutindo a visão de anjos narrada pelas mulheres, o que Pedro e João tinham visto no sepulcro, e a afirmação assombrosa de Maria de que tinha visto Jesus. Em algum momento do dia, Jesus tinha aparecido a Pedro, Lucas 24:34, e as mulheres tinham transmitido as palavras dos anjos de que os discípulos deveriam ir a Galileia para encontrar a Jesus, Mateus 28:7, mas por alguma razão eles não foram, ao contrário, ficaram em Jerusalém, com medo dos judeus, e de repente chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Jesus podia fazer isto porque a sua ressurreição e subsequente glorificação tinha sido alterado a forma do seu corpo. Nesta nova forma espiritual, ele conseguia transcender as barreiras físicas, e ele fez a saudação padrão hebraica: paz seja convosco, devido à aparição súbita e miraculosa de Jesus entre eles. Os discípulos, a princípio, pensaram que ele era um fantasma. Lucas 24:37, Jesus precisava convencê-los de que ele, inclusive, com o seu corpo físico possível de ser tocado, estava presente no meio deles, e por isso mostrou-lhe as mãos e o lado. Quando eles perceberam quem ele era, exultaram. Jesus tinha dito: a vossa tristeza se converterá em gozo, ou seja, em alegria, quando me virem novamente. Realmente eles se alegraram. Jesus lhes deu
a sua paz, e então ele lhes deu a comissão de serem seus representantes, assim como ele tinha sido um representante do Pai. Jesus novamente se identificou com o Pai. Ele disse aos discípulos de quem era a autoridade com que ele realizara a sua tarefa. Então ele encarregou os discípulos de transmitirem a sua mensagem do Evangelho por todo o mundo. Eles foram enviados com autoridade de Deus para pregar, ensinar e realizar milagres. Mateus 28, 16, 20, Lucas 24, 47 ao 49, basicamente para continuar por todo o mundo aquilo que Jesus tinha iniciado na Palestina. Seja o que for que Deus lhe pediu para fazer, lembre-se, a sua autoridade vem de Deus. Jesus demonstrou com as suas palavras e atos como realizar a tarefa que ele lhe deu, da forma como o Pai enviou o seu Filho. Jesus envia os seus seguidores. E você? A sua resposta é identificar dia após dia aquele a quem o Pai lhe envia. Antes que os discípulos pudessem realizar a sua missão, entretanto, eles precisavam do poder do Espírito Santo, e Jesus lhes deu este poder, assoprando sobre eles o Espírito Santo. Este ato nos lembra daquilo que Deus fez para dar a vida ao primeiro homem, soprando nele para que tornasse uma alma viva. Gênesis 2:7. Existe vida no sopro de Deus. O homem foi criado, mas não fez vivo até que Deus tivesse soprado nele o sopro da vida. O primeiro sopro de Deus tornou o homem diferente de todas as outras formas de criação. Aqui, por meio do sopro de Jesus, Deus deu a vida espiritual eterna. Com este sopro vinha o poder para realizar a vontade de Deus na terra. Jesus deu aos discípulos a sua missão para tanto eles forem capacitados e dirigidos pelo Espírito. Eles deveriam pregar as boas novas a respeito dele, para que os pecados das pessoas pudessem ser perdoados. Os discípulos não tinham o poder de perdoar pecados, somente Deus pode perdoar pecados, mas Jesus lhe deu o privilégio de contar aos novos crentes que os seus pecados tinham sido perdoados porque eles tinham aceitado a mensagem de Jesus. Todos os crentes têm este mesmo privilégio. Podemos anunciar o perdão dos pecados com certeza quando nós mesmos nos arrependemos e cremos. Aqueles que não creem não sentirão perdão dos pecados, e os seus pecados serão retidos, isto é, eles não serão perdoados. Quando os discípulos disseram a Tomé que Jesus tinha aparecido a eles, ele não acreditou. Tomé insistiu que queria ver o Jesus que tinha sido crucificado. Ele queria uma prova material, ver e tocar a cicatriz dos cravos nas mãos de Jesus e por sua mão no seu lado. Algumas vezes as pessoas enfatizam de incredulidade do caráter de Tomé. João revela em 11:16 que Tomé, como sendo determinado e comprometido, embora tendendo a ser pessimista, e Mateus destaca em Mateus 28:17 que todos os discípulos compartilharam do ceticismo de Tomé. Era parte de seu caráter expressar com palavras os sentimentos do grupo. A maioria dos outros discípulos, com exceção de João 28, não acreditou até que viu Cristo face a face. Depois de 8 dias, Tomé teve a sua oportunidade. Desta vez ele estava presente quando Jesus apareceu. Os discípulos ainda estavam a portas cerradas quando Jesus apareceu entre eles, como tinha feito antes, e fez a mesma saudação: a paz seja convosco. Mas desta vez ele falou diretamente a Tomé, conhecendo de maneira sobrenatural a dúvida de Tomé e aquilo que ele precisava para se convencer. Jesus lhe disse que pusesse o seu dedo e visse as suas mãos e o seu lado. O corpo ressuscitado de Jesus era exclusivo. Ele não mais estava sujeito às mesmas leis da natureza como antes da sua morte. Ele podia aparecer numa sala fechada, mas ele não era um fantasma.
nenhuma aparição, porque podia ser tocado e os seus ferimentos ainda eram visíveis. Quando viu Jesus, o incrédulo Tomé se tornou o Tomé crente. A sua resposta ecoa pelos séculos como a resposta de muitos incrédulos que finalmente veem a verdade. Senhor meu e Deus meu. Esta afirmação clara da divindade de Jesus fornece uma boa conclusão para o Evangelho de João. Afirma continuamente a divindade de Jesus. Embora Tomé proclamasse que Jesus era seu Senhor e seu Deus, Jesus o repreendeu porque ele tinha tido que ver antes de crer. Bem-aventurados que não viram e ainda assim creram. Algumas pessoas pensam que poderiam crer em Jesus se pudessem ver um sinal definido ou um milagre, mas Jesus diz que somos bem-aventurados se não pudermos crer sem nada ver. Nós temos todas as provas de que precisamos nas palavras da Bíblia Sagrada e no testemunho de outros crentes. Assim como muitos fariseus e sacerdotes queriam um milagre de Jesus, um sinal para que provasse que ele realmente era o Filho de Deus. Mas o Senhor Jesus assim não fez, porque a palavra do Senhor declara que bem-aventurado aqueles que creram e não viram. Diferente dos fariseus e sacerdotes e de todos aqueles que estavam presos a tradições e queriam manter fixos a ela, e para que se desprendesse, eles queriam ver um sinal, e Jesus não o fez. Não o fez, porque ele estaria fazendo a vontade do homem e não como a vontade de Deus. Por isso a palavra do Senhor declara: bem-aventurados os que não viram e creram. Esta é a palavra do Senhor e declara a todos nós. E assim, amados, nos últimos versículos do capítulo, João explica por que escreveu este evangelho: para encorajar a fé em Jesus como Cristo e o Filho de Deus. Todos os sinais miraculosos neste evangelho apontam para Jesus como sendo Cristo, o Filho de Deus, que veio para dar a vida a todos aqueles que creem em seu nome. Muito provavelmente João escreveu este evangelho para encorajar aqueles que já criam, para que continuassem na sua fé. Nós que cremos, nós sendo encorajados a ler e a reler o evangelho de João para continuarmos a nossa fé. E este evangelho também tem sido usado muito como uma poderosa ferramenta para a evangelização, trazendo as pessoas para a fé em Cristo. Aleluias! O que precisamos fazer, amados, para entender mais completamente a vida e a missão de Jesus é estudar os evangelhos. João nos diz que o seu evangelho registra apenas alguns poucos dos muitos eventos da vida de Jesus na terra, mas os evangelhos incluem tudo o que é necessário saber para crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, por cujo intermédio nós recebemos a vida eterna. Amém? Esta é a palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu agradeço a oportunidade, que a graça e a paz do Senhor, amados, esteja sempre com você e todos de sua família, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus.